Boa noite, pessoal! Tudo bem? Vamos esperar as pessoas entrarem. A Mari. Tudo bem, Mari? Me chama e vamos colocar a live em funcionamento. Tudo bem, doutora Lili? Vamos divulgando, gente. Vamos clicando no aviãozinho. Cliquem no aviãozinho e vão disparando a live para os seus amigos. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Cliquem no aviãozinho e vão disparando para todas as mulheres que precisam assistir. Nós estaremos com a doutora, uma advogada especialista em violência doméstica. E vocês vão ver. Vou autorizar ela aqui. Olá! Oi, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, e tu? Graças a Deus, tudo jóia. Que bom! Muito bom estar aqui com você. Bem-vinda! Muito bom estar aqui nessa live com você, uma pessoa tão especial, tão querida para mim, não só por conta de toda a sua história, mas por conta de você ser um ser humano incrível, que passa e transmite muita força para todas nós. É de uma garra e de uma determinação, assim, é muito admirável mesmo, de todo coração. Amém, obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Na verdade, para quem não sabe, eu e a Mari, nós não nos conhecemos. Eu encontrei ela na internet. Quando eu acompanhava muitas postagens dela relacionado à violência. E eu me identifiquei muito, assim, porque tudo que ela postava vinha muito de encontro com aquilo que eu vivia, com o que eu vivi. E me chamou muita atenção, porque era muito viva aquela palavra para mim. E eu comecei a seguir a Mari, até que um dia eu chamei ela, expus a situação e a gente criou um vínculo legal. E hoje nós estamos aqui fazendo uma live. Meu coração fica muito alegre de poder, só de falar contigo, eu já fico alegre em poder agora compartilhar todo esse conhecimento teu e que também você já foi muito sensível com a minha situação e já me direcionou várias vezes. Então, eu vou deixar você falar, pode conduzir, eu vou também falando junto. E se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem ir nos perguntando, podem ir disparando os aviãozinhos para as mulheres que precisam ver isso. Nós vamos deixar gravada a live também, então depois compartilhem, para atingir o máximo de mulheres que precisam, né? Sim, é muito importante a gente atingir o máximo de mulheres possíveis, porque ainda, Ingra, infelizmente, as mulheres ainda têm medo da denúncia, né? E aí, estar aqui com você, essa mulher que deu o passo e que né, levou essa discussão para o Poder Judiciário, né? Muito embora a gente saiba que o Poder Judiciário, às vezes, revitimiza muito as mulheres, ainda em decorrência de um fato, inclusive do seu, né, que foi um caso assim monstruoso, que a gente não admite, não, e perverso, né, a gente não admite, a gente luta constantemente para que essa luta dentro do Poder Judiciário seja escutada, seja feita. A minha filha Dando uns gritinhos. Então é muito importante a gente levar essa discussão e a gente empoderar mulheres para que elas possam saber que elas têm sim respaldo, né? Que elas têm sim com quem falar, elas têm sim com quem desabafar, elas têm uma rede, elas têm condições de estar em uma rede de apoio que as auxiliem a buscar uma denúncia ou a buscar sair de um relacionamento abusivo, né? Então, isso é muito importante e necessário. As mulheres ainda não conseguem identificar que vivem um relacionamento abusivo, que vivem um relacionamento de violência, que vivem em uma violência de gênero, né? O que é a violência de gênero? O que é uma violência praticada? Por que, por exemplo, ter na nossa legislação o feminicídio? Por que ter a Lei Maria da Penha? Entendeu? Por que foi uma luta muito, muito acirrada de mulheres que nos antecederam para poder nós termos hoje uma legislação que nos garanta, ainda que com muita dificuldade, porque o Poder Judiciário, infelizmente, ainda é composto por homens machistas, misóginos, sexistas. Infelizmente, ainda não temos a cultura de votar em mulheres para que lá no parlamento, onde
onde é a realização de todas as leis, tanto municipais, estaduais e federais também, né? De que aqueles homens, eles que escrevem aquelas leis. Então é importante também a gente analisar sobre a perspectiva do quanto é importante elegermos mulheres, né? O quanto é importante mulheres se empoderarem também para poder ocupar espaço de poder, justamente para poder garantir a efetividade de leis que hoje nos garante, né? Por exemplo, uma tentativa dessa que você sofreu de feminicídio, foram quantas facadas? 3 facadas. Pois é, para quem está nos assistindo agora, a Ingra sofreu uma tentativa de feminicídio com 23 facadas na presença da sua filhinha menor. Ela tinha quantos aninhos, Ingra? 6 anos. 6 anos. Uma filha de 6 anos acompanhando uma tentativa de feminicídio do próprio pai com a mãe. Então, imaginem o que não deve ter sido isso para ela também, né? É uma desestrutura, toda uma cadeia familiar, enfim. E aí a gente tem a lei do feminicídio. E se a gente não tivesse, como é que poderia enquadrar o seu agressor, né? O homicida ali que tentou te ceifar a vida. Então, assim, a gente precisa começar realmente a entender a importância de tudo isso, a importância das lutas, a importância dos movimentos sociais, a importância de estarmos ligadas aos coletivos feministas, a ONG que você criou maravilhosa, de estar trazendo mulheres para poder fazer parte dessa luta. É muito importante essa luta, não é só para mim, não é só para você, é para todos nós, né? É para garantir a vida de todas nós, é para garantir a integridade física, moral, psíquica de todas nós, porque infelizmente nós estamos inseridas em uma sociedade muito machista, uma construção social, né? E aí eu trago um pouco do livro A Construção do Direito das Mulheres. Quem tiver a oportunidade de ler, da escritora e promotora Silvia Chaquian, eu divulgo esse livro assim sempre que eu posso, porque é um livro muito marcante, é um livro que conta desde como lá na história de Adão e Eva nós somos inferiorizadas, nós somos tratadas como seres inferiores aos homens, né? E por que dessa construção? E por que dos homens acharem que tem tanto poder sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças, enfim. Então é isso. Ingrid, inclusive a sua ONG eu quero parabenizar assim, a movimentação pela sua força, inclusive de trazer o entendimento para outras mulheres, né? Na verdade, Mari, muitas pessoas me questionam assim, Ingra, tu não tem medo de dar tua cara a tapa, de te comprar essa briga, de levantar os assuntos, de ficar sempre trazendo isso? Eu vejo assim, tudo na vida é vivência. Quando nós não estamos inseridos num assunto onde você não vivenciou, você tem um domínio. Agora, quando você vivenciou, que você presenciou, que eu quase morri, que eu vi tudo acontecer, tu vê outro, né? Então, se eu tenho medo, não. A palavra não seria medo. Eu sei que eu corro perigo. Mas isso, em momento algum, quando eu optei em, primeiro, as primeiras agressões eu não expus. As mulheres têm aquele costume, aquela vergonha interna, eu vou poupar ele, porque a vergonha é minha, eu que apanhei. Então, assim, no início a gente passa por várias etapas. E quando eu falo com mulheres, elas dizem, Ingra, mas eu vou falar o que para minha mãe? Eu vou falar o que para minha amiga? O que eu vou fazer? Então, elas me chamam, às vezes Hoje um pai me chamou pedindo ajuda em relação a um abuso sexual que a filha passou. Então, assim, são coisas que eu vejo de todos os estilos e todas as violências de forma minuciosa. Então, se eu tenho medo, por que eu enfrento? Por que... Não, o correr perigo nunca me privou de quase morrer, né? O correr perigo, ninguém me poupou mesmo correndo perigo. Então, assim, quando a gente coloca exatamente esse cenário de as mulheres se sentirem intimidadas, justamente porque nas pontas geralmente são homens, eu já ouvi coisas, Ingra, mas e se eu denunciar? Vai que ele, o agressor, compre o juiz, compre a polícia, elas já criam uma história, um cenário, porque o medo é tão grande que elas travam. E eu vejo eu que sou uma pessoa que tenho conhecimento da lei, sempre estudei muito, mesmo vivenciando, eu já tinha noção do que, quando eu comecei a despertar e ver as coisas, eu já tive as minhas paralisias,
Então, eu vejo que essa associação, o propósito é, se não salvar algumas, pelo menos informar elas dos direitos, do que a lei faz, do quais são as particularidades, que são muitas, e o medo trava e faz elas não enxergarem, né? Infelizmente, porque fomos educadas a obedecer os nossos pais, primeiramente, depois os nossos irmãos e em consequência, o nosso marido. Não à toa vou falar aqui um pouco assim, superficialmente, a figura do casamento, por exemplo. Não à toa que o pai, né, leva aquela filha para ser entregue ao altar àquele homem, né? Nada contra, eu inclusive meu casamento era para ter sido agora no dia 20 de junho, eu gostaria de passar por essa cerimônia e tudo mais, mas assim, existe um conceito atrás daquilo ali, né? Então, assim, nós somos educadas para obedecer, nós somos educadas para satisfazer os homens, nós somos educadas para poder, enfim, né, servir aquele homem. Então e somos também perante a sociedade, né? Porque assim, nossa, mas por que você fez isso para poder merecer aquilo? Por que você... Ingrid, assim, tão... Eu falo de um assunto tão assim, tão que para mim ainda choca, mas que é tão vivenciado. Por exemplo, a gente chega na delegacia para fazer uma denúncia, por exemplo, e às vezes, o que foi que você fez? Por que você tirou ele do sério dessa forma? Por que você não ficou quieta? Por que você, sabe, é sempre a mulher que é culpada daquilo e que infelizmente, é julgada por ser mulher. Então, as mulheres às vezes preferem se silenciar, também porque a gente sabe que nós, como eu falei anteriormente, nós temos um judiciário machista, misógino e sexista. Isso é um fato, tá? Está começando a querer mudar agora com a inserção de mulheres, com as mulheres fazendo parte de movimentos de ondas de mulheres na advocacia, somente para mulheres, por exemplo. Então, assim, está começando a gente trazer o debate, né? Porque ainda que num juizado, por exemplo, de violência doméstica e familiar, especializado em gênero, especializado em atender mulheres em situações de violência doméstica, ainda assim, muitos servidores ou promotores e os próprios magistrados não têm o olharzinho clínico de gênero. Então, assim, nós ficamos à mercê daquele pensamento construído por eles, escrito por eles, por homens, e que pensam da forma que nós devemos obedecê-los, né? Então é por isso que às vezes as mulheres se calam muito e porque também aí existem vários relatos de que quando as mulheres buscam a justiça, elas infelizmente às vezes não conseguem. A doutora Camila, aqui presente com a gente, a doutora é uma querida, linda, maravilhosa, que eu sou muito fã. Tem outras aqui também, deixa eu só dar uma olhadinha. A doutora Luciana Laudares, uma familiarista sensacional, agora na luta aí contra a revogação da lei de alienação parental, que a gente sabe o que existe por trás disso tudo, e agora que a gente está levando conhecimento para essas pessoas, para poder entender um pouco também dessa lei e tirarem as suas próprias conclusões, né? A doutora Camila, lá do Maranhão, maravilhosa, a gente vai fazer uma palestra juntas lá pela OAB de Pernambuco, né, doutora Camila? Então, tem várias pessoas aqui bacanas acompanhando a nossa live. Então, Ingra, é isso, nós precisamos conversar, nós precisamos falar, nós precisamos orientar, nós precisamos não julgar aquela mulher que está passando um relacionamento abusivo, que não entende a questão do ciclo da violência. Exato. Por isso que muito, por exemplo, quando chega alguma amiga falando, ai, Maria, eu não sei sair daquilo, né, antes dele do que o outro também vai vir com o mesmo problema, e não sei o que e tal. Minha amiga, estude o ciclo da violência. Entenda o que significa o ciclo da violência. Existem vários materiais disponíveis no Google gratuitamente para isso, sabe? Estudem o que significa o gênero, né? A violência de gênero, qual o significado da palavra gênero, por que ele surgiu, a construção desse nome, a construção dessa identidade, né? Do porquê que surgiu tudo isso. Então, assim, e eles continuam querendo nos travar para a gente continuar silenciando, né? E só que muitas de nós, inclusive as que nos antecederam, a gente não vai deixar nossos direitos retrocederem. Nós estamos aqui lutando todos os dias para que a gente garanta os meus direitos, os nossos direitos, né? Que é fundamental.
Com certeza. Eu vejo assim, né, Mari, nesse meu ciclo, que foi geral, inclusive até o ápice, né, que eu nunca imaginei que fosse chegar, e eu vejo que realmente eu consegui passar, infelizmente, por todos os ciclos da violência, inclusive o quase, a efetivação, né? Que por muito pouco eu não fui mesmo. Nesse cenário todo, o que mais me atinge, obviamente, é minha filha, né? Porque nós somos... Esses dias eu tava vendo e analisando tudo isso e ouvindo tudo que me falam. Até teve uma mulher que me procurou, Mari, e é um assunto legal para nós levantar aqui. Ela colocou que o marido ofende muito ela, já bateu ela na frente dos filhos. Ele viaja, né? Quando volta para casa é sempre isso. Enche ela de lixo, ela começou a trabalhar, agora o problema é ela estar trabalhando. E daí ele ameaça ela que se ela se separar, ele vai pedir a conta do trabalho, porque ele não vai pagar pensão. Que é para ela ficar bem em casa mesmo, quietinha, porque senão ele pede conta do trabalho e quer ver quem vai pagar a pensão. Como funciona num caso desse? Por exemplo, se a mulher quer se separar agora, mas o cara tá fazendo esse tipo de ameaça. Como funciona em relação a isso? Tem algo que as proteja? Em relação à pensão alimentícia, sim. Primeiro, porque independe do homem estar trabalhando ou não, ele é obrigado a passar. Fome. Esse é entendo, a violência mental, psicológica. Eles começam a falar, você vai morrer de fome. Ela tem 4 filhos, no caso, essa pessoa em si. Então, eu penso, meu Deus, eu me coloco muito no lugar delas. Sim, sim, sim. Olha, Ingrid, primeiro que a gente tem, vamos supor, aí você relatou uma questão que ele inclusive, ele agride fisicamente, né, na frente dos filhos. E agredir na frente dos filhos já é um agravante, né? Já é um agravante previsto em lei, inclusive, que majora aquele crime, né? Então, assim, se fosse, por exemplo, minha cliente, alguma coisa do tipo, eu entraria imediatamente com um pedido de medida protetiva, porque a Lei Maria da Penha prevê alguns tipos de medidas protetivas, né, que garantem, inclusive, alimentos provisórios e provisionais para a mulher e para os filhos também. Isso eu não estou falando de vara de família, estou falando na vara de violência doméstica e familiar. Então, com o respaldo da Lei Maria da Penha, né, uma medida protetiva de afastamento do lar do agressor e que ele seja obrigado a pagar aqueles alimentos até que enfim. E existem também uma rede de apoio, aí vai depender de cada estado, de cada local, de cada localidade, das casas da mulher brasileira, né? E, infelizmente, em vários lugares elas se encontram fechadas, né? Um projeto maravilhoso que infelizmente, foi por água abaixo, mas que existem casas-abrigos em que essas mulheres podem ir, né? E passar algum tempo até que elas se sintam seguras de sair daquele ambiente, né? De sair daquele ambiente. Então, existem essas possibilidades. A mulher ela não está sozinha. A mulher ela não precisa ficar enfrentando uma violência física com medo de não ter o que comer, com medo de... Claro que a situação tem que ser vista caso concreto, caso por caso, né? Se aquela mulher tem uma rede de apoio ali perto, uma mãe, um parente, né? Enfim, mas ela não precisa ficar dependendo. Até porque as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha garantem alimentos provisórios e provisionais para a mulher vítima de violência doméstica e para os filhos, inclusive, né? Isso na questão da Lei Maria da Penha. Lá no direito de família também, independente se o homem ele está empregado ou não está empregado, não justifica o não pagamento de pensão alimentícia para os filhos, né? Sim. Ele pode estar desempregado, não justifica. Ele tem aquela obrigação com os filhos ou com aquela mulher, né? Então, existem meios de buscar para que saia um pouco desse ciclo de violência, para que não chegue no extremo que foi praticamente o seu caso, né? Que foi uma misericórdia de Deus você estar aqui com a gente hoje. Eu quero que você saiba que a gente louva muito pela sua vida, por você estar aqui hoje. Nada é por acaso, né? Se você está aqui é justamente para poder encabeçar essa luta e dizer para as mulheres: eu estou aqui e eu posso estar aqui, né? Eu venci. Exato. Com muito orgulho. Eu digo, enfrentei um leão, mas tô aqui. E as pessoas dizem, mas como que... Mas assim, sabe, Mari, que quando eu penso, vai muito da mente, né? Porque se eu fosse dar ênfase, eu faço um tratamento, obviamente. Para quem não sabe, a gente precisa, né? Dentro de tudo que eu vivi, eu não conseguiria sozinha sem os meus médicos, sem o acompanhamento.
Mas muito depende da nossa força, do nosso eu aqui dentro. Então, assim, tudo bem, tentaram sepultar minha alegria, como diz aquela música. Mas, ao mesmo tempo, quem opta em ser feliz ou não sou eu. Quem opta em me erguer da cama todos os dias, às vezes contra a vontade, sou eu. Quem tem 2 filhos e olha para os olhinhos dele todos os dias e eles dependem de mim, sou eu. Então, assim, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não lutar por mim e por todas as outras que viram o que aconteceu comigo e que estão passando igual, porque é diariamente que eu recebo... Nossa, assim, ó, de todos os tipos de violência, de novo, eu repito, mensagens de todos os cenários. Esses dias já 00:30 eu tava recebendo mensagem. As pessoas acabam não procurando a polícia militar e não procurando uma ajuda específica por medo, e me chamam perguntando o que eu fiz. Então, eu sempre estou muito disposta a isso, mas é uma coisa, é um cenário assim, bem como tu falou. E eu me vejo assim, eu era independente, eu tinha a opção de, como eu fiz, largar tudo, eu peguei meus 2 filhos pela mãozinha e saí de dentro da casa. Eu não quis nem voltar para dentro da minha casa. Então, assim, no outro dia eu tive que virar o mundo e resolver a minha situação. Não, né, a minha vida, eu consegui seguir a minha vida. Mas eu me coloco assim, a minha paralisia era mais medo, era a insegurança de perguntar, de falar sobre separação. Eu tinha muito medo diante de muitas coisas que aconteciam. E até as pessoas me perguntavam, por que você trava? Por que você faz tudo isso? E chega no momento, e quando me perguntam, Ingra, mas como ela não vê? Ou a pessoa me fala, Ingra, eu não consigo. Eu entendo. É só quem tá ali sabe o motivo da paralisia. A pessoa pode ser a pessoa mais instruída possível. A pessoa que agride, o agressor em si, seja violência física, verbal, qualquer outro, né? Ele tem o dom de manipular a vítima de uma forma que ela fica cega. Ela pode ser a pessoa mais incrível, intelectual possível. Você começa a pensar que você é o problema. Que você trabalha demais, que você... E você é louca, né? Aquilo. Eu é que sou louca. Entendeu? E quando você desperta, principalmente depois, que eu tive meu despertar estando na situação. Quando você desperta... Você pensa assim, hoje que eu tô fora do cenário, eu penso, meu Deus, quão abusivo era e eu não notava. Eram detalhes, eu não notava. Eu tô muito bem, obrigada com os meus filhos. Então, assim, tem coisas que não vale a pena nós aceitar, porque nós não merecemos isso. Né? Aquela que a gente falou, com outro vai ser igual, vou começar tudo do zero. Vai muito da nossa crença, daquilo que a gente emite, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente aceita pra nossa vida. Né? Tem como mudar o que E o detalhe também, será que a gente precisa realmente de alguém para ser tão feliz assim, né? Ou isso pode ser uma construção? Uma construção. Primeiro eu vou me conhecer, eu vou fazer um autoconhecimento, eu vou gostar, eu vou me amar primeiro, e depois outra pessoa que vou aparecendo, enfim, a gente vai construindo e de acordo com o que eu quero construir aquela relação. Como que vai ser a relação? De qual forma que aquele homem vai me respeitar? Ele não vai levantar a voz para mim de jeito nenhum, entendeu? Ele não vai me controlar minha conta bancária. Ele não vai controlar o quanto que eu ganho, quanto que eu deixo de ganhar, né? Eu sei que existe em casais, por exemplo, o meu caso, nós partilhamos tudo, uma relação familiar normalmente é assim, né? Mas uma coisa é partilhar, outra coisa é você se submeter a certos tipos de comportamento, né? Que você tem que falar assim, peraí, aqui não, meu querido, aqui quem vai tomar a rédea da situação sou eu, né? Enfim, mas tem uma pergunta aqui, Ingra, da Camila, se teve alguma influência religiosa nesse seu ciclo de agressão. Ela quer saber em que aspecto, se eu tinha alguma religião? Ou o que eu senti... Ingra, teve alguma influência religiosa nesse seu ciclo de agressão? Eu também não entendi, Camila. Você pode reformular essa pergunta? A gente já volta nela? Ou se ele tinha alguma questão religiosa, alguma coisa do tipo, é isso, Camila? Vamos esperar que ela responda e aí a gente vai falando. Mari, mas enfim, vamos falar também sobre aquele post que tu colocou em relação ao do aluguel, que eu achei bem interessante. Sim, é muito interessante. Alguns municípios, eles estabeleceram que aquele município, ele pagaria um aluguel social para vítimas de violência doméstica, né? Isso não estão em todos os municípios, é preciso verificar qual município aderiu a essa lei municipal, né? Mas
em vários municípios do Brasil, teve esse projeto de lei aprovado, onde as mulheres vítimas de violência doméstica, eles podem requerer à prefeitura um auxílio aluguel para poder ter para onde ir, pelo menos, né? Então, a prefeitura, ela fica obrigada a pagar durante um ano, sendo prorrogável por mais o aluguel daquela mulher, né? Um aluguel social. Entendi. Mas é uma lei que tem que ser criada municipalmente ou aderida pelo município? Não, ela tem que ser criada pelo município, né? Ela tem que ser criada pelo município, porque não é uma lei federal ainda. A gente torce que seja, mas ainda não é. Tá. Interessante. Eu vou tentar ver sobre isso também. Eu não sabia. Tem muitos municípios que aderiram, que fizeram esse projeto e que a Câmara Municipal das cidades aprovaram, né? Então, elas já valem para alguns municípios. Aqui onde eu moro, eles são, pelo menos voltado à violência, nós nunca ouvimos muito dando ênfase a isso. Até tu escuta uma coisa que outra, mas nunca os dados alarmantes, de fato, depois do que aconteceu comigo, sim. Porque nós estamos numa cidade de 80 mil habitantes, a região movimentou, o estado em si, na verdade, foi muito impactante. Até porque eu vejo não só pelo fato de eu ter levado 23 facadas, por eu ter levado 23 facadas na frente da minha filha e ter sobrevivido. Então, isso tem um grande impacto social. Por isso que quando eu senti lá no meu coração, na UTI dessa associação, esse nome só tem esse nome por conta das meninas que aqui fora fizeram uma campanha, um protesto, né, na cidade inteira. Por isso que não é eu vou colocar o meu nome, não. Eles levantaram uma bandeira para isso, né? Mas via de regra eu vejo assim, eu não vou parar nunca, Mari. Não vou parar nunca, a não ser que me parem. Agora menos ainda, entendeu? Então eu vejo assim, vou lutar até o fim. E aqui em Concórdia eu quero implantar muita coisa, não só para Concórdia, para criar modelos para as nossas regiões, porque não existe um centro a não ser a delegacia, né, que é o convencional, ou a polícia militar em casos extremos. Então assim, elas não têm um recurso paralelo, entendeu? Eu vejo que muitas me procuram agora porque tu acaba sendo a referência da violência. Até as pessoas já me veem na rua, tu é a menina das facadas, eles nem me chamam mais de Ingra. Não, eu sou a Ingra. Mas as pessoas me referenciam dessa forma, porque já criou... Olha o tamanho da exposição. Ó, a minha filhada. Ela deve estar querendo ir no quarto. Da mãezinha dela lá no quarto. E o que acontece? São coisas que não tem como a gente controlar, a gente medir. Eu vejo assim, aqui na minha cidade não tem UTI móvel, Mari. Nós estamos em 80 mil habitantes. São detalhes que para as pessoas que precisaram, e eu não digo só em violência doméstica nesse caso, mas que são detalhes que são importantes, né? Em relação ali eles colocaram, já responderam a nossa pergunta ali. Tem dizendo aqui, oi, mandaram um abraço para a Baixada Santista. Então, um abraço para a Baixada Santista. Aqui, a Cíntia também, do Rio Grande do Sul, presente aqui com a gente, a doutora Cíntia, advogada para mulheres também. Um grande beijo, Cíntia. A Cíntia, agora junto comigo em um projeto, nós estamos lançando a Escola de Direito das Mulheres, onde traremos bastante conteúdos muito interessante para que as mulheres possam se capacitar. É mais, claro, para a área jurídica, mas isso vai ser muito bacana. E sobre o cara falar que o pai batia na mãe e dar desculpa sobre agressão. Pois mas assim, isso é um fato mesmo, porque o que acontece? Um homem que ele não chega a ser desculpa, a gente precisa trabalhar sobre masculinidades tóxicas. Aquele homem que cresce em um lar, que ele vê o pai violento toda a vida com a mãe e a mãe sempre aceitando aquilo, ele cresce achando que aquilo é normal, né? Ele cresce achando que aquilo é normal e ele vai repetir condutas para o longo da vida dele, porque ele foi ensinado a que aquilo era normal, né? Então, assim, é claro que a gente precisa se posicionar e falar, não, aqui não, mas aquele homem, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, ele entende que ele não pratica violência, que aquilo é normal, que aquilo ali é milenar, que aquilo ali é uma construção, de que as mulheres é objeto daquele homem, né? A maioria dos meus casos, por exemplo, homem nenhum reconhece que é violento. Homem nenhum, eles chegam com a cara lavada e falam, o quê? Mas isso pra mim é tão normal. Enfim, né? Isso então, aí gera um alerta, porque esse cenário já demonstra
as mulheres o porquê, e principalmente nesse caso, que tem filhos, do porquê nós temos que pedir para sair, nós temos que ter a coragem de cascar o pé, entendeu? Porque é exatamente isso. Os nossos filhos, e isso foi um dos fatores, eu já falei várias vezes, que me fez pensar, cara, eu sou uma pessoa que eu sempre fui criada, pelo menos meus pais tentaram, dentro de uma coerência, de uma exigência. Eles eram muito rígidos. E eu tento fazer isso com os meus filhos. Então, eu não queria que meus filhos achassem que aquele tipo de tratamento era normal. Ou que minha filha crescesse e aceitasse o normal para ela. Entendeu? Então, esse é o fator. De repente, não é nem desculpa. É um trauma do cara. Eu via minha mãe apanhando. Tá, e o que isso leva a pessoa a continuar agredindo, né? Deveria buscar uma cura, então, em relação a isso. Sim, mas isso é muito pessoal. Sim. Mas eu digo assim, nós, quanto mães, quanto mulheres, é isso que nós queremos transmitir para nossas gerações, né? Do daqui para frente, tudo bem, talvez os nossos antepassados carregaram isso tudo, mas e daqui para frente? Vai parar em mim, vai cortar em mim. Por quê? Porque nós tivemos a atitude de parar, de tentar cessar isso. E eu vejo esse gancho no que ela falou aí. Exatamente. Embaixo, ó, a Lenir, ela escreveu, olha que bacana, aluguel social. A Lenir faz parte da prefeitura de Concórdia. Olha aí, menina. Sim. Por favor, vamos batalhar então para implementar isso em Concórdia, entendeu? Eles sempre foram muito abertos e sempre, depois que aconteceu tudo isso comigo, tiveram muito contato comigo, com a minha pessoa, com a minha família, sempre cederam muita ajuda, sabe? Inclusive ao projeto agora que tá saindo do papel, eles já falaram, Ingra, se vocês tiverem ideias, o que a gente puder contribuir, nós queremos levantar essa causa, porque às vezes também não tem pessoal para fazer tudo isso, né? Sim. Mas essa história do aluguel social é uma coisa legal. Eu sempre falo com a Lenir também em relação a outras ideias que nós queremos implantar. Por isso que eu tô te falando. Existe a vontade, tem que ter ideias e tem que buscar ajuda, apoio, aprovações. Mas ela também gostou do aluguel social. Eu também, eu não sabia. Muito bom, muito bom. Depois a gente vai mandar, então, encaminhar os modelos dos projetos de leis de outras cidades para que vocês estudem aí. Né? Porque tem em vários municípios tem o pré-projeto, o projeto de lei, enfim, e daí pedir algum vereador, eu acho assim, uma vereadora, se tiver em Concórdia, para que apresente esse projeto para a prefeitura, né? Sim. Vamos fazer Ou então a própria prefeitura encabeçar o projeto, né? Porque existem também. Eu trabalhei muito com política, né? Eu fui assessora parlamentar durante anos, então eu trabalhava na elaboração de projetos de leis. Então, existem questões também no âmbito municipal que você apresenta um projeto de lei e aquele município ele fala assim, não, mas a gente não pode aprovar esse projeto de lei porque a gente não pode onerar o município, né? Tem essa questão por conta das leis orgânicas municipais, enfim. Mas aí, o que acontece? Entrar com um anteprojeto, pedir ir conversar com o prefeito, despachar no gabinete dele e falar, olha, a gente precisa disso aqui. Não, mas assim, ó, nós temos essa cultura toda aqui. Se eu precisar falar com um projeto da associação, eu nunca fui limitada. Eles nunca me privaram ou me barraram, não. Nós não queremos saber disso. Não. Assim, ó, eu precisei, assim, eu penso em fazer isso. Eles dizem, não. O dia que tu tiver algo certo, vem aqui, que nós vamos levantar a bandeira, nós vamos comprar briga junto. Vereadores de Concórdia também, diferente de partido, eu tô falando. Sim. Então, assim, as pessoas estão muito engajadas, né? Elas querem que levante isso. Ela é Deus, sabe? Policiais que estão oferecendo ajuda, vários órgãos. Então, assim, tá bem interessante e eu não vou parar. O quanto mais pessoas forem auxiliadas diante disso, é o caminho. Sim. Até porque quando as mulheres começam a entender realmente do que se trata tudo isso, elas começam a levar para outras mulheres, entendeu? Mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. Né? Uma subindo e puxando a outra. O meu jargão sempre é esse, é uma subindo e puxando a outra. Exato. Enquanto eu não sabia, porque eu também fui vítima, inclusive eu corro num processo de violência patrimonial, que é pouco conhecido, né? Mas depois eu falo um pouquinho sobre isso. No caso. Mas assim, veja, aquilo que você estava falando anteriormente, a violência doméstica, ela não tem classe social. Ela atinge de todas as classes sociais que vocês possam imaginar. E eu ainda, enquanto advogada, conhecedora da lei, ainda deixei, sabe? Então, assim, para você ver o tamanho da preocupação e da manipulação, né, que nos fazem, em que a gente acredita que, nossa, que a gente é louco. Inclusive, na defesa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Deixa eu só ler aqui o negócio da Camila. Sim. Porque
inclusive na sua defesa, como na minha, né? A culpa sempre é nossa, nós que somos loucas. Claro. Né? A minha foi explícita, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Camila falou daquela questão da religião, Sim. ela falou assim, ó, porque muitas mulheres, a religião reforça isso, de que a mulher é responsável pelo lar. E muitas mulheres se mantêm nessas situações além do medo, por um discurso distorcido na igreja. Por acaso era isso? Que você tinha não, né? Não. Uhum. Ó, a Lenira é pré-candidata a vereadora, até que ela colocou, e ela quer todo esse material, sim, para ajudar nós a implantar em Concórdia. Ela sabe que vamos votar na Lenira, né? Ó, ela escreveu, nós não queremos que você pare. Ela sabe que eu não vou parar. Ó, o povo de Concórdia, vamos fazer campanha para votar na Lenira, entendeu? Não, porque é uma pessoa... Eita, eu falei que aquelas pessoas que engrandecem o nosso coração e fazem levantar o nosso nome como mulher, a nossa proteção tem sim ser pessoas que são colocadas lá, né? Mas olha só, Mari, em relação à resposta da religião, não, jamais. Eu sempre fui muita... Assim, ó, Camila, acho que foi a Camila que perguntou. Eu sempre fui uma mulher muito mente aberta, muito pra frente. Nunca ninguém me barrou, nem no profissionalismo, nem na minha... Eu nunca tive... no meu relacionamento, as minhas agressões eram diferentes, não era aquela coisa assim... por exemplo, eu ia numa reunião. Eu posso ir na reunião, mas durante a reunião eu me ligavam 15 vezes via vídeo. Então, essas eram as perturbações. Eu tinha que pedir licença e mostrar que eu estava numa reunião. Então, assim, eram situações meio desconfortáveis e que foram engrandecendo. Então, jamais foi, não, eu preciso me submeter a isso porque a religião prega que eu tenho que aguentar, suportar, meu marido vai entender religiosamente que isso não é, né? Até pelo fato, depois da minha separação, ele até tentou a aproximação, questionando e me implorando praticamente que eu fosse com ele para a igreja para ver se nós conseguíssemos restaurar o nosso casamento. O casamento está aqui. Entendeu? Tem que restaurar aqui. Não adianta. Tudo bem, Deus ajuda, Deus auxilia. Mas a pessoa, quando chega o ápice, não tem muito o que fazer, né? É você e você. E esse é um debate muito importante, Camila, porque a gente sabe que 30% hoje das mulheres evangélicas, declaradas evangélicas, são as que mais sofrem violência doméstica. Inclusive, na semana passada ou retrasada, houve, né, a ascensão desse debate por conta de um vídeo postado por uma cantora muito famosa, onde aquela mulher, ela deveria se submeter àquela violência, ajoelhar e pedir para Deus a restauração daquele marido, né? Aquele marido violentava fisicamente, ele era alcoólatra, ele violentava patrimonialmente, no vídeo é bem explícito, ele rouba aquela mulher, furta aquela mulher, para poder, enfim, e o vídeo, infelizmente, trouxe uma mensagem de que aquela mulher entregasse, que ele, através da Bíblia, fosse se restaurar, então não foi nem denunciado no vídeo, né? A pressão foi tanta que ela teve que regravar aquele clipe que ela fez, onde ela traz depois, nessa nova versão, de que a mulher precisa se denunciar. Depois que ela denuncia, que ele vai preso, ele vai lá na cadeia pensar muito bem no que ele fez, ele volta, né? Isso, exatamente. Aí, né, aí vai de cada mulher, mas eu acho que infelizmente, hoje em dia, a religião, ela tem realmente deturpado algumas coisas, mas mas isso não cabe a nós também fazer julgamentos. Eu acho que a gente precisa também levantar o debate, porque muitas mulheres não entendem que aquilo é o que eu falo do livro, o livro da Silvia Chakyan, todo mundo deveria ler, da construção dos direitos das mulheres. Eu estava até com ele por aqui, que eu não sei cadê, mas... Mari, e deixa eu até comentar, daqui a pouco eu tive um depoimento de uma vítima que ela me coloca, ela disse assim: Ingra, nós saímos do culto no domingo, nós entramos no carro e ele deu um soco nela. Pois é, teve uma que eu vi, uma noiva da igreja adventista, ela falou isso abertamente, uma noiva da igreja adventista que ela trouxe, ela foi para fazer um curso de noivos, né, da igreja, e lá foi ensinado tudo que foi assim de pior, e daí ela revoltou, ela falou: olha, é minha religião, é a minha igreja, mas eu não vou seguir isso aqui, né? E daí que você precisa transar sempre com seu marido, porque mulher tem que tratar bem do marido. Você precisa... Eu vou ver se eu acho esse vídeo, depois eu disponibilizo também para vocês. Ela se chocou muito, né? E são essas mulheres revolucionárias que revolucionam pensamentos também, né?
que trazem o debate para outras mulheres, por exemplo, da religião dela, que vai falar, puxa, violência, né? Social, é uma construção bíblica, né? Então, assim, isso é muito bom, a gente levantar o debate, conversar e transformar vidas, transformar mulheres, transformar pessoas, né? Tá aqui também conosco a minha grande querida amiga do 31 Abusos, que é outra guerreira também que denuncia pedofilia, foi vítima de pedofilia por um pai que, infelizmente, é um pai que é dotado de poder na política e que, infelizmente, nada vai para frente, assim, sabe? Todas as denúncias e perseguições atrás de perseguições. E uma hora, Ingra, convide ela para poder tratar desse assunto da pedofilia, que é muito importante. Que é muito importante, está lá no 31 Abusos, é uma querida, uma pessoa muito guerreira e não está se intimidando com tamanha perseguição, com tamanha perseguição da autoridade que é aquele genitor e pessoas que envolvem ao redor, que estão ao redor daquele homem. Vamos ver aqui mais, o que mais. Acho que não tem nada aqui. Ela, obrigada, Ingrid, era justamente por conta desse alto percentual que trouxe a questão da religião, uma realidade, infelizmente. Infelizmente, sim, é uma grande realidade. E nós precisamos estar atentas com essas mulheres também, porque não adianta a gente falar de direito das mulheres e a gente não envolver todas as mulheres. As negras, né, as indígenas, a todos os tipos de mulheres. Nós não tratamos de feminismo, nós tratamos de feminismos, né? Até porque são direitos diferentes, são perspectivas diferentes, e cada uma reivindicam de formas diferentes, tem pensamentos diferentes. Não é porque eu penso assim que você precisa pensar, e não é por isso que precisamos ser inimigas, pelo contrário, nós precisamos estudar meios de que aquele seu direito possa valer e o meu também, né? Então, a Nathalie também está aqui presente. Nathalie, seja muito bem-vinda. A Nathalie é uma outra mulher também maravilhosa, que ela leva a questão dos intercâmbios internacionais. Ela faz intercâmbio na faculdade de Póvoa, na Itália, e ela passa muito conhecimento para pessoas que querem estudar fora do país, enfim, bolsa. Ela estagiou na ONU, é uma pessoa maravilhosa, que tem muito conhecimento também para transmitir para a gente. Né? Mulheres ousadas, exatamente. E é isso, Ingrid. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que é uma luta difícil, sim. Muitas das vezes eu penso em desistir, sabe? E quando eu olho, assim, para você, para sua história, eu falo, nossa, eu não tenho esse direito não, sabe? Porque a gente enfrenta um judiciário muito difícil, né? A gente sabe, você sabe, eu sei. Quando eu vi a sua defesa, a gente caiu para trás, né? A gente falou, que isso? Que absurdo! Não. Enfim, mas assim como você, eu também, demais clientes também, não estamos sozinhas, né? Não estamos sozinhas. No meu caso, por exemplo, eu fui chamada de louca, assim, pessoalmente, em uma audiência de instrução e julgamento pela advogada do meu ex, né? Essa mulher é louca, não sei o quê, e aí a minha colega que estava me representando, ela falou, peraí, excelência, como assim? Primeiro que isso não é uma atitude de uma advogada. Segundo, que a minha cliente não é louca, ela está aqui buscando os direitos dela, né? Na própria transcrição das petições nas defesas. Eu estou, inclusive, com uma aberta aqui, que eu falo assim, não é possível, elas não desistem, mas assim, a defesa veio novamente, assim, falando que ela tem a síndrome da mulher Potifar, sabe? Querendo colocar a mulher como se, no término daquele relacionamento, ela tivesse tanta mágoa do término daquele relacionamento que ela fica perseguindo aquele homem judicialmente, né? Então, assim, até que ponto que a gente vai colocar a culpa, até quando que a gente vai colocar a culpa na mulher? Até quando a sociedade não vai entender que são dados científicos, são dados estudados, são dados que não saíram da minha cabeça, da sua cabeça, de ninguém. A violência contra a mulher é alarmante, a violência contra a mulher é uma outra pandemia, né? É uma outra pandemia, não só no Brasil. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, que mais violenta mulheres. Nós estamos falando de um país extremamente violento, e não só apenas com mulheres.
nós estamos falando das mulheres trans. Hoje, inclusive, saiu uma pesquisa, deixa eu até dar uma olhada aqui, que fala que, eu até cheguei a postar, o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de transexuais. Nós não podemos esquecer de mulheres transexuais, né? Nós não podemos deixar de levantar esse tema. Brasil, você imagina você ver o seu país liderando um ranking de assassinatos de transexuais? Por quê e para quê? Qual que é o sentido disso, né? Qual é o sentido disso? Porque a gente não discute, estamos em uma sociedade muito patriarcal, né? E não faz questão, né, de conhecer o lado das minorias, o que é minoria, que na verdade não é minoria. Até hoje eu fico pensando assim, por que tratam como minoria? Nós não somos minorias. Não, não. Nós não somos minorias. E eu falo Inclusive, essa nomenclatura me incomoda demais. Eu também. Nós somos gigantes, somos poderosas. Olha só, eu falo nos meus posts, inclusive, Deus de silêncio. Porque por que as coisas são. Eles classificam como minoria? Até porque é tudo muito oculto, né? É tudo muito abafado, é tudo muito calado. As mulheres têm muito medo, é tudo na base do medo, é tudo na base da pressão, é tudo na base não tem essa liberdade toda. Então, assim, nós temos que lutar sempre. A Camila, que tá aqui, que mandou um coraçãozinho, ela é advogada também, criminal. E ela é a vice-presidente da associação. E ela é uma advogada que está dentro da causa, sempre lutando, auxiliando várias mulheres, auxiliando nós. Pois é, a Camila deve saber, nos meus processos criminais é muito sofrido você ser, enfim, eu fico pensando assim, gente, não é possível, nós precisamos de capacitar outras mulheres, nos capacitar mais ainda para poder capacitar outras mulheres, inclusive no Poder Judiciário. Vamos ocupar lugares, vamos ocupar os espaços, entendeu? Porque assim, se você for analisar quantas mulheres magistradas temos, desembargadoras, que conseguem chegar, por exemplo, ali no STF, né? Então, assim, a gente já tem esses dados, né? Então, a gente precisa realmente começar a lutar com isso. Vamos deixar de medo, vamos deixar de, porque eu tenho medo de, sei lá, de fazer uma petição e não sei o que lá, não sei o que lá. Não, vamos colocar hoje violência de gênero na petição, sim. Vamos trazer a violência de gênero. Eu trago em todas. Tem algumas colegas que ainda sentem dificuldade, porque aquele juiz pode entender, lá vem aquela feminista encher o saco aqui, e não sei o quê, e vai lá e indefere o negócio, sabe? Mas precisamos trazer esse olhar de gênero nas nossas petições, em todas, seja na esfera criminal, de família, civil, de indenizações, tudo. Por que aquilo ali motivou, enfim, né, aquela violência e tudo mais. Mas ela deve saber o tanto que é difícil atuar nesse judiciário. Nós nos sentimos esgotadas todos os dias e precisamos do auxílio de outras para a gente se manter em pé, porque não está sendo fácil. Não é fácil você, aquela mulher ainda que sofreu uma violência e que toma coragem de denunciar e ainda levar um não do próprio Poder Judiciário, por exemplo, né? Então, assim, o meu processo foi o pedido, quando eu pedi socorro para a justiça, no ápice de todas as tentativas de novo, antes do pior dos piores, porque eu já tinha sido agredida, eu recebi um não no dia 31 de janeiro. Foi indeferido o meu processo, né? O pedido de prisão, no caso, e no dia 4 de fevereiro foi o que aconteceu tudo. Então, assim, eu entendo até o lado do que está por trás, né, da decisão do judiciário, mas, ao mesmo tempo, tem que ser algo muito analisado, muito peculiar, muito... Gente, assim... aí as pessoas gostam muito de falar, Mari, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu tenho eu trabalhei. Mas todo mundo, né? Mas eu digo, meu pai, aqui na minha cidade, ele tem um nome. E as pessoas têm um certo... Eu me sinto muito mal com isso, mas eles falam, claro que o processo gira, claro que não sei o quê, claro, é filhinha de papai, essa é loira, tu não faz só tudo que eu já ouvi, é loira, é empresária, é não sei o quê, tu entende? E daí eu penso, isso não me privou de levar 23 facadas, isso não me privou de andar por um ano escoltada, isso não me privou de ter que lutar numa justiça, da minha cara na delegacia, ter que minha filha ver tudo que viu. O dinheiro não priva. Então as pessoas têm uma certa noção muito bitolada que estão protegidas atrás do dinheiro, atrás de um castelo, e seja lá qual for a classe social. Então, assim,
esse pré-julgamento, essas coisas que acontecem, não comprou, não, o dinheiro não protegeu, o não que eu levei 4 dias antes de eu quase morrer. Então, assim, essas coisas precisam também ser faladas, porque as pessoas que estão do lado de fora, às vezes, julgam até sem conhecimento, né? O cenário jurídico, a parte dos processos, do tempo, das etapas, não tem muito o que fazer. Tu tem que correr o risco, dar cara a tapa e ver o que vai dar. Agora imagina, Ingrid, nós estamos numa posição de privilégio. Você está numa posição de privilégio. Imagine as mulheres que não estão. Né? O tanto de não que elas não recebem. Isso mais me preocupa. O tanto de não que elas não... Porque a gente ainda tem condições de ir lá, de pagar um advogado. A gente ainda tem condições de ir lá, pagar, sabe? Assim, não, eu vou decidir pagar um melhor advogado para me defender nisso aqui. Eu vou decidir pagar um melhor psicólogo para me ajudar a passar por isso aqui. Agora, você imagina as mulheres em posições que não tem esse privilégio que, graças a Deus, nós temos, né? Então, assim, a gente precisa entender o tão desgastante que isso é, né? E ir para a luta, bater lá na porta e falar assim, nós vamos requerer isso aqui para a gente, sim, né? Nós vamos nos posicionar, sim, nós vamos ocupar o poder, sim. Nós vamos ocupar, porque enquanto a gente não ocupa, tá lá os homens fazendo isso por nós, e escrevendo por nós, e falando por nós, e escrevendo projetos de lei para poder escrever sobre os nossos corpos, sobre como que a gente deve se comportar, como que não deve, como que deixa de dever, entendeu? Então, assim, isso é um absurdo, a gente precisa começar a mudar essa realidade. Eu sou muito fight nos meus processos, assim, porque as minhas sócias e as minhas parceiras, elas precisam me acalmar às vezes, porque eu fico tão revoltada, que às vezes elas precisam me trazer para a realidade e falar assim, a gente está num judiciário, infelizmente, a gente precisa seguir as regras do jogo. Aí eu comecei a aprender, realmente a gente precisa seguir as regras do jogo, mas assim, a gente precisa, claro, ter muita cautela, estratégias jurídicas, estratégias processuais, mas assim, a gente não pode nos silenciar mais, chega de silêncio. Chega de silêncio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi uma pessoa que entrou aí, e uma vez essa pessoa me perguntou uma coisa que me trouxe para te perguntar. Muitas mulheres, e isso quando denunciam, quem precisa de advogado é o agressor. Automaticamente a justiça não exige que a vítima tenha, certo? Sim, certo. Beleza. Porque o Ministério... Porque o Ministério Público, ele entra contra o... Ele é detentor do direito de vocês. Exato. A pessoa teria que ter defesa. Mas, o que eu coloquei, e até conversei muito com ela, foi que, por exemplo, a pergunta dela foi, Ingra, eu quero acompanhar, eu quero saber quando ele vai ser liberado ou não, eu tenho medo, eu quero saber o trâmite desse processo. Ela, como parte, pode ir no fórum e pedir uma senha para acompanhar esse processo, correto? Sim, muitas sim. não sabem disso, e é isso que eu oriento muitas. Eu falo, gente, vocês podem ir no fórum como parte, pegar uma senha e acompanhar, ou então nomear um advogado para que acompanhe. Muitas não sabem nem que podem ir pegar essa senha, acompanhar, né? E diariamente tu consegue ver todo o andamento, o que foi decidido. No meu caso, na época, eu sabia da quebra de protetiva, eu sabia quando ia ser preso, eu sabia um monte de informações que eu tinha, e eu tava com muito medo, então eu conseguia acompanhar muita coisa. Né? Mas as mulheres não têm essa noção, porque daí elas não pegam advogado, o processo é contra o agressor e elas não sabem que tem essa terceira opção de ir num fórum. É só se for parte, exato. Eu, por exemplo, eu fui agredida, eu posso ir no fórum, tá lá com o meu nome, eu posso pegar essa senha e acompanhar o processo, né? Exatamente, é o que eu costumo, por exemplo, para todas as minhas clientes, eu faço questão de avisar sempre, olha, você tem direito a uma senha que é só lá na escrivaninha, no cartório, tal, que você pega, né, onde tramita aquele processo, na primeira vara, segunda vara, terceira vara, eles têm a obrigação de te fornecer uma senha onde você consegue visualizar todos os trâmites, inclusive os meus, né? E aí o que acontece? Infelizmente agora, em tempos de pandemia, nós estamos com os fóruns fechados, né? Os tribunais fechados, tá sendo tudo remotamente. Então, o que eu faço? Eu, Mariana, por exemplo, em todos os processos eu subo por uma pasta do Drive, que eu compartilho com essas pessoas, né? Para que elas possam entender tudo, até que a normalidade volte e elas possam... Isso nos processos de agora, né? Porque, assim, nos que já estão, todas as minhas clientes, por exemplo, têm senha de tudo.
E quem não tem, tem que ir lá, vai lá, pega assim, o seu processo para a gente acompanhar aqui, sabe? Porque isso é uma falha do próprio Ministério Público, né? Que deveria passar isso para as mulheres. Mas, assim, nada do que não levar isso. É um detalhe pequeno, mas que transmite uma segurança para elas. Sim, 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 porque você está acompanhando ali de perto, porque, infelizmente, existem operadores da justiça que acham que aquilo, não, quem manda ali naquele processo sou eu. Não, exato. Aquele processo, você é um instrumento de acesso à justiça. O processo não é seu, né? É óbvio que você vai analisar cada caso concreto, você que vai conduzir de forma em que as estratégias sejam melhores, porque você estudou para aquilo, entendeu? Então, assim, e você está numa posição de razão e não de emoção diante daquele processo, então é claro que as coisas mudam, né? E aí, mas assim, inclusive as iniciais, Ingra. Inclusive as iniciais, todas que eu escrevo eu mando para elas. Aí meus colegas falam assim para mim, mas Mari, mas elas não entendem o que é o direito. Não, elas não entendem, mas elas escrevem inclusive a questão dos fatos junto comigo. Eu faço questão disso, sabe? Porque assim, por mais que é uma questão técnica, existe uma certa questão, só elas sabem, né? Por exemplo, no meu próprio processo, eu contratei uma advogada, eu não atuei em causa própria, só depois que eu fui entrar como advogada em causa própria, mas, por exemplo, eu contratei uma advogada para me representar, mas chegou um momento em que eu olhei e falei, não, eu preciso colocar algumas coisas aqui que só eu sabia, ainda que eu falasse, descrevesse para aquela minha colega, ela não saberia escrever o que eu queria falar ali, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Principalmente para vítima de violência doméstica. Né? Principalmente, claro que o advogado, ele precisa, assim, não, peraí, você está emocionalmente envolvida com isso aqui, então, eu que estou com a razão, que vou escrever, porque a gente também não pode levar muita emoção para o judiciário, porque é um saco. Né? Tem todas umas questões eu levanto essa situação da senha porque, nesse caso, são pessoas que nem nomeado advogado tem. Elas nem sabem que podem nomear, porque elas não tem aquela coisa. Eles chamam o agressor, ele entra com o advogado e blá, 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 mas não é obrigatório que nós, vítimas, tenhamos um advogado representando. Eu fiz, na época, o meu próprio advogado fez, né? Ele mesmo já se nomeou lá dentro. Eu assinei a procuração, deu tudo certo. Mas eu não precisaria ter meu advogado olhando aquilo. Mas eu tinha. Mas não é todas que podem, né? Não é todas que sabem. Eu tenho advogado, meu advogado me comunica. Mas as que não têm, como fazer? Elas podem nomear ou elas podem ir no fórum, pegar essa senha e ter o acompanhamento, né? Sim, exatamente. Nesses casos criminais, a gente atua como assistente de acusação, né? Que é assistente de acusação do Ministério Público, porque o Ministério Público é o autor da ação penal, né? É o autor da ação que é incondicionada à representação ou não. Então, assim, ainda, por exemplo, principalmente em crimes contra a vida, é o Ministério Público que é o autor daquela ação. Ainda que você quisesse ir lá e falar assim, eu quero contratar um advogado para entrar contra o fulano de tal, isso não poderia ser feito. Tinha que ser através de um boletim de ocorrência, que virasse um inquérito policial, para que depois o inquérito fosse para o Ministério Público, o promotor oferecesse uma denúncia. Quando o promotor oferece uma denúncia, o juiz vai analisar e vai aceitar ou não aquela denúncia. Eu estou falando bem superficialmente, tá? Vai aceitar ou não aquela denúncia. Nossa! Meu Deus, falamos, hein? Falamos. Aceitando aquela denúncia, o advogado ele pode entrar como assistente de acusação do Ministério Público, auxiliando o Ministério Público com demais provas, com mais, né? Meios de provas, testemunhas, enfim. Aí o advogado vai ali auxiliando o próprio Ministério Público. Há casos em que, por exemplo, no Distrito Federal, que é onde eu atuo, há casos em que você nem precisa se movimentar, porque o promotor é aquele brilhante, aquele cara que entende muito, que estuda gênero, que não sei o quê, então assim, ele está atento a todos os detalhes. E aí, existem locais que, isso, eu não estou falando de todos os promotores, não, existem promotores também que não estão tão atentos a tudo isso, né? Mas, assim, na maioria dos meus casos, eu só preciso, assim, conversar muito com o promotor, falar, olha, e a gente começa a discutir, falar o que é melhor para aquela vítima, né? Por exemplo, eu tive um caso
em que... segundos, nós vamos ter que se despedir. Vai cair? Ela cai? Ela cai? Ela cai. Não, então depois a gente vai marcar para contar desse caso. Vou ter que fazer outra. Manda bem. Vamos. Então, olha, Ingra, muito obrigada de todo o coração por essa live de hoje. Eu tenho certeza que assim, vai auxiliar muitas mulheres. E um beijo grande. Obrigada por tudo. Deus abençoe a sua vida.